Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Ninjago temporada 15, episódio 20, Christopher. Aqui no Brasil eles traduziram pra Samantha Baia, mas eu prefiro o nome original. E quem narra o título desse episódio é o Garmadon. Vocês devem ter percebido, né, que ao invés dessa review ter saído após a do episódio 19, eu postei a review de um Ninjago, uma série de quadrinhos, né, uma saga do Garmadon. Por quê? Porque eu acho importante, porque a saga é canônica e é bacana pra ver o que é que o personagem estava fazendo entre a Marcia Oni e Crystallize, correto? Mas enfim, vamos falar do episódio e depois a gente vai mais pra essa parte nas curiosidades, tá bom? O episódio já se inicia com o Garmadon, né? Ele abriu a porta e tal, ficou surpreso ao ver o Lloyd e o Mestre Wu, porque ele estava esperando uma entrega de pizza. E aí ele deixa, né, com que os dois entrem no apartamento do Vini, que é onde ele tá morando. O Mestre Wu até pergunta ao Garmadon o que é que ele tá fazendo na cidade de Ninjago, bem debaixo do nariz deles esse tempo todo. E o Garmadon acaba explicando que ele não sabia muito bem o que fazer, porque normalmente quem tenta, né, conquistar Ninjago e tal é ele. Mas, por algum motivo, ele decidiu ajudar os ninjas lá no monastério de Spinjitzu. E depois que ele partiu, né? Ele foi tentar descobrir o que significa ter vida. E aí nós vemos, né, que o Garmadon assustou algumas crianças, até mesmo o Leroy lá do jornal, né? Ele estava passeando por um parque Ninjago. Ele observa um homem que está alimentando pombos e uma galinha. Ele até tenta, né, imitar os trejeitos do cara. Ele pega o saco da mão do cara lá que estava com migalhas de pão, ele derrama tudo, né? Mas ele assustou os pombos e o cara. Ele vê um jardineiro podando um arbusto, ele vai tentar ajudar, então ele acaba incendiando o arbusto inteiro. Ele vê umas crianças brincando de cabo de guerra, ele acha que estão tentando partir, né, a corda, então ele vai lá e corta a corda. Mas, enfim, ele acha, né, que estava conseguindo ajudar a galera, pelo menos da forma dele, né? E o Lloyd, ele não quer deixar meio que o Garmadon se explicar, ele fica com raiva, de braço cruzado, com essa cara de raiva o episódio inteiro. E aí, ok, né? O Garmadon continuou caminhando por Ninjago, a maioria dos habitantes estavam assustados com ele. Foi então que ele lembrou da pessoa mais sábia que ele já conheceu. O Lloyd e o Mestre Wu até questionam se é o primeiro Mestre Spinjitzu, mas o Garmadon disse que não. Mas sim o Vini Folsom, o cameraman da Gale da NGTV. E aí, né, ele lembra, porque o Vini tava conversando com ele lá no Bounty, na temporada 10, e ele falou, né, sobre como era a vida, sobre como era amar, ter família, essas coisas. Ele lembra de tudo que o Vini falou pra ele. E ele vai até o apartamento do Vini pra buscar ajuda, buscar sabedoria. Ele quer, né, tentar mudar. Ele quer saber mais sobre a vida. Ele até ajudou algumas pessoas recentemente. Pra quem tá assistindo o episódio, pensa que é só falácia do Garmadon, né, em relação ao que ele fez na praça de Ninjago. Porém, pra quem tem o contexto do meu vídeo anterior, né, ou seja, a saga de quadrinhos do Garmadon, vê que ele realmente ajudou a galera lá da vila do Chá das Duas Luas, né? Então é bem bacana isso. E aí, ok, o Vini fica meio confuso, né? Mas decide ajudar o Garmadon, dizendo que há bondade em todo mundo, até mesmo nele. E todo mundo também tem uma parte ruim, né? E o Garmadon explica que quando ele foi trazido de volta do Reino dos Mortos, foi trazido o lado, a parte Oni, a parte má dele. Mas o Vini diz que ainda assim é possível encontrar bondade. E aí o Garmadon, né? Ele aceita os conselhos do Vini, tenta ser mais educado, sorrir mais com a galera. Só que ainda assim, todo mundo tá muito assustado com o Garmadon. Ele fica segurando uma porta para uma pessoa passar, né? Só que a pessoa vai para longe. Ele sorri, um monte de gente sai correndo. Inclusive, o Garmadon, ele até, né, meio que retraiu os 2 dos 4 braços dele para tentar ter uma aparência mais comum para os habitantes de Ninjago, né? Mas aí a história do Garmadon é interrompida quando a entrega de pizza chega, né? Ele resmunga um pouco que a entrega demorou mais do que o esperado, mas ele irá perdoar o entregador porque ele é bom agora. Inclusive, né? Ele fez um juramento de não lutar, não violência,
de realmente fazer um voto de paz, ser uma pessoa melhor. E ele até entrega uma câmera do Vini como forma de pagamento, porque ele tá sem dinheiro. Mas, enfim, ele continua a história, né, e fala que um dia o Vini chegou com um vaso, né, de planta e uma plantinha lá, né, uma muda, e deu de presente pro Garmadon, tornando assim uma lição sobre empatia que o Vini aprendeu com o próprio pai. O Garmadon aprenderia, né, a cuidar de um outro ser vivo, no caso essa planta, né, e assim ele teria apego, entenderia mais a questão da empatia, da bondade. E foi o que o Garmadon fez. Ele cuidou da planta, ele regou, botou no sol, até deu um nome pra ela, né? Christopher, que aqui no Brasil traduziram pra Samantha Baia. E aí que tá, o Lloyd ele já tá impaciente, de saco cheio, ele se recusa a acreditar que o Garmadon mudou, embora o Mestre Wu esteja acreditando sim na história do irmão. E aí ele diz, não, eu não quero saber disso não, pai. Ó, o Overlord voltou, como você sabia disso? E por que ficou mandando esses recortes de jornal pro Mestre Wu? E aí o Garmadon diz, ó, isso é bem simples, né? Porque, beleza, eu posso até ter dificuldade para reconhecer bondade, gentileza, mas raiva e ódio, isso é tranquilo. Inclusive, tipo, o Mestre Wu pergunta, tá, mas se você sabia disso tudo, por que você não fez nada? Ele, eu tava esperando você agir, porque se eu dissesse, né, se eu fosse pessoalmente, vocês iriam, obviamente, implorar pela minha ajuda, porque não conseguem se salvar sozinhos. E aí, né, o Lloyd fica resmungando outra vez, ele não quer dar uma chance pro Garmadon, e o Mestre Wu diz que eles precisam de toda a ajuda possível contra o Overlord, contra a Harumi. O Garmadon até fica surpreso ao ouvir que a Harumi tá viva, né? Porque, afinal de contas, ele a considera como filha, ele a adotou. Mas, ainda assim, ele se recusa a ajudar o Lloyd e o Mestre Wu, porque ele assumiu, né, esse voto de não violência. O Lloyd continua pistolaço, vai embora dali, né? O Mestre Wu vai atrás dele. Porém, assim que eles fecham a porta, um bum, um barulho, o prédio fica tremendo, né? Eles voltam para dentro do apartamento, vem que tem um buraco na parede e o Christopher acabou sendo danificado, né? Machucado, o vaso tá rachado. E aí o Garmadon ele fica pistola, né? Porque machucaram a plantinha querida dele. E os 4 braços dele voltam e ele assume a forma Oni e ele parte para atacar alguns guerreiros lá de cristal. É bem bacana isso. Inclusive essa forma Oni dele tá bem melhor que a da temporada 10, pelo menos eu achei. E aí que tá, o Garmadon vai, libera toda a fúria e ele vai, começa a bater, né, nos guerreiros de cristal. E o Mestre Wu percebe uma coisa. Eles não são imunes ao poder dos Oni. E pode ser justamente isso que eles precisam para derrotar, né, o Overlord. E como o Lloyd é parte Oni, o Mestre Wu sugere que o Lloyd aceite esse lado dele, desbloqueie a sua parte Oni. E assim se encerra o episódio. Gente, esse é um dos poucos episódios da parte 2 que eu genuinamente gostei, porque a gente vê um desenvolvimento do Garmadon. Mesmo sendo mais contado de uma forma meio piada e tal, a gente vê que ele realmente tá abraçando isso de mudar. Ele tá aprendendo a ter empatia de novo, bondade, coisas que foram tiradas dele por causa da Harumi no ritual lá para trazer a parte Oni dele de volta. Inclusive, né, tem um erro nesse episódio, que é um baita erro de continuidade, que eu fico surpreso como os roteiristas não perceberam isso. Porque o Garmadon, ele menciona, né, que foi ressuscitado do Reino Maldito, só que não, ele não foi. Beleza, ele ficou lá, dentro da Preeminente, mas a Preeminente morreu. A Nia literalmente afogou ela. Então todas as almas, inclusive a da Preeminente, foram passadas para o Reino dos Mortos. Ou seja, todas estavam dentro da Preeminente, saíram, mas ficaram lá, né, no Reino dos Mortos. Foi de onde o Garmadon foi trazido de volta. Então foi só um erro ali, eles deveriam prestar mais atenção nisso, mas enfim, né? Vamos falar das curiosidades do episódio? Essa é a primeira vez em que o Garmadon narra o título de um episódio, né? A última vez em que ele fez isso foi, salvo engano, na temporada 9, no último episódio, inclusive. O título desse episódio, né, Christopher, ou então Samantha Baia, chamem como você achar melhor, contém a palavra samambaia, né, que é um grupo de plantas vasculares conhecidas por crescerem em vasos. Fern é esse grupo de plantas em inglês, tá bom? Coincidentemente,
no post de 2 verdades e uma mentira, né, que o Tommy Anderson faz para cada temporada, ou melhor, fazia na época, né, ele fez para cada temporada. Inclusive, ele fez uma para Crystallize também. E as 3 opções que tínhamos, uma delas era a seguinte: uma planta insignificante em um vaso provará ser uma das principais razões pela quais nossos heróis têm uma chance contra as forças avassaladoras do mal. Quem diria que essa é a verdade, né? O Christopher foi o responsável pelo Garmadon liberar a ira dele, a forma Oni, que é um baita trunfo contra os guerreiros de cristal. Então, eles estão de volta ao jogo por causa disso. Inclusive, o Garmadon se refere, né, ao Ômega como o Oni Ômega. E era assim que o personagem tinha sido creditado durante a temporada 10. A partir desse episódio, a Wild Brain superou a contagem de episódios animados pela Will Film APS. Porém, a Will Film ainda lidera, né, em questão de duração, porque a Wild Brain anima episódio de 11 minutos, já a Will Film animava 22. Não tem nenhuma referência cultural que valha a menção nesse episódio, né? Então vamos falar um pouco sobre a continuidade. Embora o Garmadon não faça referências aos eventos da saga de quadrinhos dele, quando conta, né, o que estava acontecendo após o final da temporada 10, isso é muito provavelmente porque essa série de quadrinhos só foi produzida após esse episódio já ter sido escrito, roteirizado, entendeu? Ou seja, a temporada foi roteirizada, depois eles pensaram nessa série de quadrinhos do Garmadon, embora ela se passe antes. Mas da forma como tá no episódio, dá sim pra encaixar. Não tem retcon, não tem falha no roteiro, é canon e pronto. Depois da temporada 10, se quiser ler a série de quadrinhos, pode ler. Depois continua. Temporada 11, 12, 13 e assim por diante, tá bom? O Garmadon, ele lembra, né, do que o Vini contou pra ele sobre a vida e tal, no episódio 3 da temporada 10. E foi esse o motivo pelo qual ele o procurou. Inclusive, esse é o terceiro e último episódio da temporada 15 a usar imagens, né, cenas de uma temporada animada pela Will Film. Dessa vez com cenas da temporada 10, né? O primeiro episódio dessa temporada que fez isso foi o segundo, usando cenas de Piratas do Céu. E o segundo episódio a fazer isso, né, exibir cenas da Will Film, foi o episódio 13, com cenas da temporada 8 e temporada 9, respectivamente. Inclusive, é a primeira vez que vemos a forma Oni, né, desde o final da 10ª temporada. Esse episódio revela que o Garmadon fez, mais uma vez, né, o voto de não violência, para compensar as atitudes malvadas dele. E para quem não lembra, ele fez isso pela primeira vez após o final da 2ª temporada. Pelo mesmo motivo, ele não queria mais ser violento, lutar, essas coisas. Então, quando nós conhecemos, né, o Sensei Garmadon na 3ª temporada, ele já é um pacifista. Porém, essa não é a primeira vez em que o Garmadon quebra esse voto para lutar ou vingar alguma coisa que é sua, né? A primeira vez foi para vingar o Lloyd, que tinha sido capturado no episódio 4 da 3ª temporada, então ele quebrou esse voto no episódio 5. E agora com o Christopher, né, a plantinha de estimação dele. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e te ensino para não perder nenhum vídeo novo. Fico dos corações. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e vamos pra cima deles. Tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.